Você não tem medo de fracassar. Tem medo de dar certo, e não saber o que fazer com isso. Porque no fundo, uma parte sua ainda acredita que não merece vencer. Você até sonha grande, mas se encolhe quando o sucesso começa a te olhar de volta. E é nesse momento, exatamente quando tudo está prestes a acontecer, que você aperta o freio. Sem perceber, cria desculpas, atrasos, complicações. Chama de azar, de tempo errado, de falta de oportunidade. Mas no fundo, é medo. Medo de ser visto. Medo de ser julgado. Medo de finalmente provar que sempre foi capaz, e perceber que o único inimigo estava dentro de você. Pense nisso. Quantas vezes você se sabotou justo quando as coisas estavam funcionando? Quantas vezes você se convenceu de que ainda não era o momento? Talvez o problema nunca tenha sido o mundo. Talvez tenha sido o que você acredita merecer dele. Neste vídeo, você vai entender por que a sua mente cria armadilhas invisíveis sempre que o sucesso se aproxima, e como reprogramar esse padrão antes que ele destrua, silenciosamente, tudo o que você está tentando construir. Autossabotagem é um jogo que a sua mente joga contra você, e o pior é que você mesmo inventou as regras. Ela não aparece gritando. Ela sussurra. Ela se disfarça de lógica, de prudência, de bom senso. E é assim que ela vence, te convencendo de que se proteger é mais importante do que crescer. Pense em quantas vezes você teve tudo pronto, o plano, o talento, a chance perfeita, e mesmo assim recuou. Você inventou um motivo, uma justificativa elegante para não dar o próximo passo. Chamou de estratégia, mas no fundo, era medo. Medo do que aconteceria se, dessa vez, realmente desse certo. Porque se der certo, você vai ter que se manter lá em cima. Vai ter que sustentar a sua própria grandeza. E essa ideia assusta muito mais do que o fracasso. Autossabotagem é o corpo tentando te proteger da dor que o sucesso pode causar. Ela diz, melhor ficar pequeno, pelo menos aqui é seguro. Mas essa segurança é a jaula onde seus sonhos estão morrendo. Você chama de azar. Chama de cansaço. Mas a verdade é simples e brutal. Você está fugindo daquilo que diz querer. Então pense, o que você tem feito, consciente ou não, para não precisar encarar o tamanho da sua própria capacidade? Ninguém nasce se sabotando. Isso é aprendido. É cultivado, silenciosamente, desde os primeiros não, desde os olhares que te fizeram sentir pequeno. Em algum momento da sua história, alguém te fez acreditar que você precisava provar o seu valor. E desde então, você tenta. Tenta ser bom o bastante. Tenta agradar. Tenta vencer, não por prazer, mas para finalmente sentir que merece o que busca. Mas o problema é que esse buraco nunca se preenche. Porque quanto mais você tenta se provar, mais reforça a ideia de que ainda não é suficiente. É um ciclo vicioso. Quanto mais corre atrás do merecimento, mais distante ele parece. Talvez tudo tenha começado com uma comparação. Por que você não é como fulano? Ou com aquela sensação constante de que, não importa o quanto faça, nunca é o bastante. E isso ficou gravado. Virou um script silencioso rodando dentro da sua mente. Você cresceu, amadureceu, conquistou coisas, mas a voz continua ali, sussurrando, você não merece isso. E toda vez que algo bom se aproxima, essa crença desperta. Ela faz você se afastar do que quer, só para não ter que lidar com a culpa de receber. Pense com calma. Será que o seu medo de fracassar não é apenas o medo de finalmente provar que sempre foi digno, e não saber viver com isso? A autossabotagem é inteligente. Ela não chega dizendo, vou te impedir de crescer. Ela chega disfarçada de bom senso. Ela te convence de que não é o momento certo, de que você precisa se preparar mais, estudar mais, esperar o cenário perfeito. Ela é sofisticada. Usa argumentos racionais para justificar o medo emocional. Você acredita estar sendo estratégico, quando na verdade está apenas fugindo. Fugindo do desconforto que o sucesso traz. Porque crescer exige exposição. E a exposição exige coragem. Então você adia. Adia o projeto. Adia a decisão. Adia a conversa que poderia mudar tudo. E chama isso de planejamento.
Mas o que você chama de prudência, muitas vezes é apenas o medo disfarçado de lucidez. Quantas vezes você teve uma oportunidade nas mãos e pensou, ainda não estou pronto? Será que não estava mesmo, ou só não acreditava que merecia estar ali? A autossabotagem é especialista em criar histórias convincentes. Ela quer que você confunda estagnação com estabilidade. Quer que você acredite que está se protegendo, quando, na verdade, está se limitando. A verdade é simples. Você não procrastina porque é preguiçoso. Você procrastina porque teme as consequências de vencer. Porque vencer muda tudo, e obriga você a se enxergar de forma diferente. E talvez, até agora, essa ideia tenha sido mais assustadora do que o próprio fracasso. Chega um momento em que você precisa encarar a verdade. Ninguém vai te dar permissão para vencer. Você é quem precisa se autorizar. Reescrever o código do merecimento começa com um simples movimento: parar de pedir permissão e começar a agir como quem já é digno. Não se trata de arrogância. Trata-se de coerência. Se você quer viver uma realidade nova, precisa pensar, falar e decidir como alguém que já pertence a ela. E isso começa nas pequenas coisas. No jeito como você se trata. Nas palavras que usa. No quanto se permite receber sem se justificar. Porque o merecimento não se conquista. Ele se reconhece. A mente acredita naquilo que você repete com convicção. Então comece a enviar novos comandos. Substitua o "não sou suficiente" por "eu fui feito para isso". Troque talvez um dia por "estou pronto agora". E prove para o seu cérebro, com atitudes, que essa nova identidade é real. Você não precisa esperar se sentir confiante para agir. A confiança nasce da ação. Cada pequena vitória reforça um novo padrão mental. Eu mereço o que construo. Desafie-se. Por uma semana, haja como quem já acredita no próprio valor. Não como quem finge, mas como quem finalmente se permite ser. O mundo reage a quem se comporta como dono da própria história. A pergunta é: você está pronto para se comportar assim? Tudo muda quando você para de tentar chegar lá e começa a agir como quem já está lá. O merecimento é uma identidade, não uma conquista. É o reflexo da forma como você se enxerga quando ninguém está olhando. Feche os olhos por um segundo. Imagine a versão de você que não duvida mais do próprio valor. Como ela se comporta? Como fala? Como decide? Essa versão não pede aprovação. Ela age com tranquilidade, porque sabe que pertence. A diferença entre o quase e o cheguei está na crença de pertencimento. Quem acredita merecer ocupa espaço com naturalidade. Quem duvida, pede licença até para existir. Você não precisa ser perfeito para se sentir digno. Precisa ser coerente com quem quer se tornar. E essa coerência começa quando suas ações refletem o que você diz desejar. Então pare de se comportar como visitante na própria vida. Haja como anfitrião. Como quem construiu cada pedaço do que vive. Repita mentalmente: eu me permito receber o que busquei. Eu mereço manter o que conquistei. Eu pertenço ao que sonhei. Essa é a base da nova identidade. Não correr atrás da abundância, mas deixar que ela te alcance, porque agora você se vê como alguém capaz de recebê-la. O merecimento não se conquista. Ele se reconhece e se sustenta. Você passou a vida tentando ser escolhido. Mas a verdadeira virada acontece quando você percebe que é você quem precisa se escolher primeiro. A autossabotagem perde força no exato momento em que você para de buscar aprovação externa. Porque ninguém pode te dar o que você não se permite receber. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Nem justificar o que sonha. Nem se desculpar por querer mais. Essa é a liberdade suprema. Não depender da validação de ninguém para se sentir digno da própria vida. A maioria das pessoas vive esperando um sim que nunca vem, do chefe, dos pais, do mundo. Mas o sim que muda tudo é o seu. O dia em que você se olha no espelho e diz: eu me aprovo, eu me basto, eu mereço. Não porque se tornou alguém perfeito, mas porque finalmente entendeu que nunca precisou ser. O mundo responde à sua frequência. E quando você vibra em autoconfiança, portas se abrem, oportunidades aparecem, pessoas certas se aproximam. Nada místico nisso, é coerência energética.
Você atrai o que acredita merecer. Então a pergunta é: quantos sonhos você ainda está adiando só porque quer ouvir alguém te dizer você pode? O que seria da sua vida se você parasse de pedir permissão e começasse, finalmente, a se aprovar? O mundo não te deve nada, mas ele devolve tudo o que você acredita merecer. Enquanto você duvida de si, a vida reflete essa dúvida em cada resultado. Mas quando você se autoriza a vencer, o universo se reorganiza para acompanhar sua decisão. Não é mágica. É congruência. Tudo o que você sonha já existe, o que falta é você se tornar alguém capaz de receber. Então me diga, se amanhã você acordasse realmente acreditando que merece tudo o que deseja, o que teria coragem de fazer hoje? E se o verdadeiro teste da vida não for conquistar o que você quer, mas provar, todos os dias, que você é digno de recebê-lo? Se essa mensagem te fez pensar, deixa seu like, comenta aqui embaixo que você vai parar de sabotar em si mesmo, e lembre-se, merecer é o primeiro passo para conquistar.